Olá, tudo bem? Sou o professor Manuel Júnior, professor de Biologia, e nesse nosso encontro nós vamos fazer o comentário de mais uma questão do nosso simulado PAS. Vamos comentar agora a questão de número 135. Essa questão, ela traz a competência 4, habilidade 13 do Enem, uma questão de genética mendeliana. A questão diz o seguinte: após Mendel obter linhagens puras, ele cruzou sementes amarelas e sementes verdes. Então, pegou as plantas originadas desse cruzamento, híbridos, cruzando-as entre si, e obteve apenas sementes amarelas. E as sementes verdes haviam desaparecido. A seguir, Mendel germinou as sementes obtidas em F1 até surgirem as plantas e as flores. Após a autofertilização, notou-se que a cor verde das sementes reapareceu na F2, em proporção menor que as amarelas. Mendel nomeou a geração que deu início ao experimento de parental. A primeira geração de filhos de filial 1 e a segunda geração recebeu o nome de filial 2. Nesse experimento, Mendel concluiu que na geração F2 obtém-se fenótipos. Gente, vamos juntos relembrar. O experimento de Mendel, ele é a base de toda a construção das leis fundamentais da genética, das leis de Mendel. E Mendel, ele usou o seguinte experimento. Ele trabalhou com plantas de ervilha e ele escolhia uma das características. Primeira lei, apenas uma característica. Vamos usar a característica que está na questão, a cor da ervilha. Ele selecionava sementes puras, semente pura amarela, semente pura verde. E isso era a sua geração parental. Então vamos aqui. Ele pegou aqui geração parental. Geração parental formada por plantas que tinham sementes amarelas, que eram puras, e cruzou com sementes verdes, também puras. Desse cruzamento, ele esperava obter tantos por cento de semente amarela, tantos por cento de semente verde, talvez uma semente pintada de verde e amarela, mas para a grande surpresa de Mendel, o resultado desse cruzamento foi que 100% das plantas produziam sementes amarelas. Esses filhos, essa geração filial 1, era toda amarela. Mendel, então, não entendeu o que tinha acontecido com o fenótipo verde. Ele escafedeu, ele foi destruído, ele não existe mais. Mendel, por não entender, resolveu deixar que a planta se autofecunde. Então, na geração F1, quando você está fazendo um experimento de Mendel, você deve deixar que ocorra a autofecundação. A autofecundação, ela com ela mesma. Eu vou pegar a planta amarela e vou deixar ela se autofecundar, cruzando com ela mesma, amarela com amarela. Desse autofecundação, autopolinização, de amarela com amarela, obteve-se a geração F2. Na geração F2, tivemos plantas amarelas, como era de se esperar, cruzei amarela com amarela, mas para surpresa reapareceu plantas verdes. Mendel concluiu então que cada caráter desse é determinado por um par de fatores, por dois genes, onde existe um gene dominante e outro recessivo. E quando você faz o cruzamento de dois heterozigotos, né, azão-azinho com azão-azinho, lá na geração F1, ele vai obter uma proporção onde vão haver 3 do fenótipo dominante, que é o amarelo, para 1 do fenótipo recessivo, que é o verde. É só você lembrar daquele cruzamento, ó. Ficaria azão-azão, azão-azinho, azão-azinho. E azinho-azinho no final, ó. Os 3 primeiros que tem o azão, que tem o dominante, o amarelo. O último, que é azinho-azinho, que é o recessivo, o verde. Proporção de 3 para 1 é a proporção fenotípica na F2 da primeira lei de Mendel, por definição. Então, entre as alternativas, nós vamos ter letra C. Olha só para a gente comentar cada letra. Nesse experimento, Mendel concluiu que na F2, ele quer na F2, apenas recessivos ilimitados? Não, apareceu o fenótipo dominante em maior quantidade, que é o amarelo. Então, não é apenas recessivo. Dominantes e recessivos em igual proporção? Igual proporção não, 3 dominantes para 1 recessivo. Letra D. Apenas dominante e amplamente distribuído? Dominante e recessivo, e não apenas dominante.
Intermediário, fruto de codominância entre os alelos? Mendel não preveu a codominância. A codominância é um estudo pós-Mendel. E você veja no nosso exemplo que a dominância é completa. Surge o amarelo e o verde. Portanto, para a nossa questão, letra C. Valeu!